O Implanon é um novo sistema anticoncepcional por implante desenvolvido pela Organon. Neste vídeo, iremos explicar e apresentar o modo correto de inserir e retirar o Implanon. No decorrer do programa, iremos fornecer também algumas sugestões que podem ser recomendadas às usuárias do Implanon. A inserção e remoção do Implanon é um processo simples, rápido e minimamente invasivo. Contudo, para assegurar a maior eficácia e segurança possíveis, é extremamente importante que o Implanon seja utilizado de forma precisa, tal como descrito no folheto de informação do produto. Por conseguinte, a inserção e remoção só devem ser realizadas por profissionais médicos, familiarizados com a técnica em questão. O Implanon é fornecido em um aplicador especialmente projetado, constituído pela cânula, pelo obturador e pelo bastonete do Implanon, que se encontra previamente carregado na agulha da cânula. A extremidade da agulha é constituída por um bisel duplo angulado. A ponta é afiada de modo a penetrar na pele. A segunda metade não está afiada de forma a simplificar a orientação da agulha a nível subdérmico. Após a inserção da agulha, o suporte do obturador é empurrado para baixo e o obturador faz um giro de 90 graus e é mantido fixo nesta posição. A seguir, com a outra mão, a cânula é recolhida. O implante permanece no braço. Note que este procedimento é diametralmente oposto a qualquer procedimento de injeção, no decorrer do qual se empurra um êmbolo interno e a parte exterior, seringa, fica fixa. O Implanon é um produto que contém somente o progestagênio etonogestrel na dosagem de 68 mg. A característica matricial do bastonete permite a liberação controlada de etonogestrel, que proporciona um máximo de 3 anos de proteção anticoncepcional. O Implanon é extremamente eficaz, fato este comprovado pelo índice de Pearl igual a 0. Sua ação é principalmente através da inibição ovulatória. Depois de retirado, a fertilidade pré-existente da mulher é rapidamente restabelecida. O Implanon é fácil de inserir e retirar. O risco de uso inadequado por parte da paciente é um fator que pode afetar a eficácia da maioria dos métodos anticoncepcionais, o que não é relevante durante o uso do Implanon. Por último, tal como ocorre com os outros anticoncepcionais, constituídos por progestagênio isolado, o Implanon é bem tolerado. Todas as mulheres que desejam evitar uma gravidez por um longo período de tempo, quer por motivos de carreira, quer por motivos de planejamento familiar, irão beneficiar-se da utilização do Implanon, e especialmente devido ao restabelecimento rápido da fertilidade pré-existente após a remoção do implante. Sempre que a família atingir o tamanho desejado, todas as mulheres que estiverem considerando a hipótese de esterilização poderão optar por este método anticoncepcional reversível de longa duração. Por último, na medida em que não contém estrogênio, o Implanon pode ser utilizado por mulheres com contraindicação ao uso de estrogênios sintéticos. Verifique se há contraindicações para o uso de anticoncepcionais constituídos apenas por progestagênio e se a mulher em questão é alérgica ao etonogestrel, ao antisséptico ou ao anestésico. Antes da inserção, todas as informações referentes às vantagens e desvantagens em potencial do método Implanon devem ser fornecidas, incluindo efeitos secundários, procedimentos de inserção e remoção e possíveis complicações. Tudo isso é explicado na bula, na monografia e em outros materiais de apoio sobre o Implanon. As recomendações devem focalizar também a possibilidade de ocorrência de amenorreia, na medida em que isto poderá provocar o temor de uma gravidez não desejada e de sangramentos irregulares durante a utilização do Implanon. Foi demonstrado que o grau de tolerância às alterações menstruais por parte das mulheres pode aumentar com o aconselhamento. A paciente deve ser informada que o implante
irá ser colocado no braço não dominante. Deve ainda ser informada da possibilidade do aparecimento de pequenas cicatrizes após a remoção. A inserção deve ser realizada entre o 1º e o 5º dia do ciclo menstrual. A mulher pode sentar-se ou ficar deitada, o que for mais agradável. Por motivos de comodidade da paciente, o implante deve ser inserido no braço menos utilizado. O braço deve ser dobrado e girado externamente. Esta ação descontrai os músculos e facilita a inserção. É aconselhável a utilização de um anestésico local. Contudo, essa decisão deve ter o aval da paciente quando da realização de uma consulta. Durante a inserção, deve-se dar atenção à asepsia, colocação subdérmica correta para facilitar a remoção em uma data posterior, e uma técnica cuidadosa para minimizar o trauma tecidual. É necessário ter à mão o equipamento descrito a seguir. Uma mesa de observação, onde a paciente possa colocar o braço, solução antisséptica, luvas esterilizadas, de preferência sem talco, um spray anestésico local ou uma seringa com 1 ml de lidocaína, o aplicador estéreo pré-carregado do Implanon e gaze e compressa esterilizadas. É também aconselhável ter adrenalina à sua disposição para o caso raro de um choque anafilático desencadeado pelo anestésico utilizado. O Implanon deve ser inserido na metade da face interna do braço, 6 a 8 centímetros acima do cotovelo, no sulco entre o bíceps e o tríceps, sulcus bicipitalis medialis. Limpe a área de inserção com uma solução antisséptica. Aplique um spray anestésico sobre a pele ou injete 1 ml de lidocaína imediatamente abaixo da pele, ao longo do canal de inserção. Retire o aplicador estéreo do Implanon da respectiva embalagem, segurando a agulha na posição vertical. Verifique se o implante se encontra no interior da agulha. Conforme foi demonstrado, estique a pele e insira a agulha diretamente sob a derme, ligeiramente inclinada em relação à superfície da pele, de modo que esta fique levantada em forma de tenda. A não observação desta recomendação pode causar uma inserção profunda do implante e tornar mais difícil a sua remoção. Fixe o obturador firmemente no lugar e recolha a cânula, de forma a deixar o implante na posição subcutânea. Insira a agulha até o fim. Isto irá simplificar o posicionamento correto do implante. O aplicador utilizado deve ser tratado como qualquer outro lixo clínico. Logo após a retirada da cânula, aplique uma gaze esterilizada no local. Apalpe o implante para garantir que foi inserido e que está no local correto. Juntamente com a gaze esterilizada, aplique uma bandagem para reduzir ao mínimo o surgimento de equimoses. Observe a paciente durante alguns minutos para a verificação de alguma reação ou de sangramento no local da inserção. É aconselhável registrar os seguintes dados no registro clínico da paciente: o número de lote do implante inserido, a data de inserção e de remoção futura, o braço no qual o implante foi inserido. Preencha e forneça à paciente o cartão de usuária do Implanon. Marque a próxima consulta de rotina da sua paciente, tal como faria habitualmente. Diga-lhe para lembrar-se que o Implanon pode ser retirado a qualquer momento, mas que é necessário retirá-lo depois de 3 anos. Diga-lhe que poderão aparecer algumas equimoses e que ela poderá ter uma certa sensibilidade nos primeiros dias após o desaparecimento do efeito do anestésico. Se houver alguma sensação de irritação no local de inserção,
a paciente deve voltar a consultá-lo. Ela deve ainda manter a área de inserção seca durante 24 horas e, a seguir, retirar a bandagem e a gaze. A paciente deve ser informada sobre o restabelecimento rápido da fertilidade pré-existente após a remoção do implanon. Não se esqueça também de abordar a questão de ser ou não necessário qualquer outro tipo adicional de anticoncepcional. Caso a paciente queira continuar com o implanon, um novo bastonete pode ser inserido diretamente após a remoção do primeiro implante. A remoção do implanon é um procedimento simples e minimamente invasivo. A paciente deve ser informada que, para remover o implante, é necessário fazer uma incisão muito pequena após a administração de um anestésico local. Empurre a seguir o implante para fora e feche o corte por meio de um curativo compressivo. Após a remoção, quando o anestésico deixar de ter efeito, a paciente poderá sentir alguma dor e sensibilidade. Para retirar o implanon é necessário o seguinte equipamento: uma mesa de observação, uma caneta marcadora, solução antisséptica, luvas esterilizadas de preferência sem talco, uma seringa com um anestésico, por exemplo, 1 ml de lidocaína, um bisturi em baioneta para a abertura de uma pequena incisão de 2 mm, uma pinça mosquito, um curativo, gaze esterilizada e bandagem. É também aconselhável ter adrenalina à sua disposição para o caso raro de um choque anafilático desencadeado pelo anestésico utilizado. Para a remoção do implanon, a paciente deve adotar uma posição deitada na mesa de exame, com o braço do implante a ser dobrado e girado externamente. Apalpar o implante torna-se mais fácil quando o braço se encontra dobrado. Localize o implante por meio da palpação e marque a ponta distal. Caso não se consiga localizar o implante por meio da palpação, deve-se proceder a um exame ultrassonográfico. Esta é a imagem do bastonete e da respectiva sombra sonográfica. No caso de alguns transdutores, pode ser útil colocar uma almofada de silicone entre a cabeça sônica e a pele. Deste modo, pode-se obter uma melhor imagem do implante. Não dê início ao procedimento antes de localizar claramente o implante. Aplique um antisséptico no braço da paciente. Anestesie o braço através da injeção de 1 ml de lidocaína, imediatamente abaixo da ponta distal do implante. Ao aplicar a injeção deste modo, a dilatação do tecido irá levantar a ponta do implante. Note, contudo, que a injeção do anestésico no implante irá provocar a dilatação da parte de cima do implante, o que dificulta a sua localização. Exerça pressão contra a ponta proximal do implante até visualizar o aparecimento de uma protuberância na extremidade distal. Faça uma incisão longitudinal com cerca de 2 mm imediatamente abaixo da ponta distal do implante. Com cuidado, empurre o implante na direção da incisão até a ponta ficar visível. Segure o implante com uma pinça mosquito e puxe-o com cuidado. No caso da formação de um tecido fibroso ao redor do implante, faça uma pequena incisão na bainha tissular e retire o implante com a ajuda da pinça. Feche a incisão com um curativo. Aplique uma compressão com gaze esterilizada e bandagem, de modo a minimizar equimoses, e a seguir observe a paciente durante alguns minutos para a verificação de alguma reação ou de sangramento no local da inserção. Informe a paciente da possibilidade de aparecimento de equimoses
e de uma certa sensibilidade nos primeiros dias após o desaparecimento do efeito do anestésico. A área de remoção deve ser mantida seca durante 24 horas. A seguir, deve-se retirar a gaze e a bandagem. No caso de sensação de irritação na área de remoção, a paciente deve voltar a consultá-lo. Diga-lhe para lembrar-se que a fertilidade é restabelecida muito rapidamente. O Implanon é uma opção anticoncepcional muito eficaz e de fácil utilização. Oferece benefícios substanciais à paciente. 3 anos de proteção anticoncepcional. Um meio extremamente eficaz de anticoncepção, sem riscos de uso inadequado por parte da paciente. A fertilidade pré-existente é rapidamente restabelecida após a remoção do implante. O Implanon é bem tolerado. E a inserção e remoção do Implanon são operações de fácil realização.